Existem dois tipos de pessoa. O primeiro, aqueles que adoram a Deus, e o segundo, aqueles que adoram a si mesmo. O primeiro encontrou sentido na vida através do serviço a Deus e do serviço às outras pessoas. E o segundo ainda não encontrou o sentido da vida porque só pensam em servir a si mesmos. Saudações a todos! Eu sou Rodolfo Carvalho, seminarista da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, e nós estamos na nossa série de vídeo da Teologia do Antigo Testamento. E hoje falaremos sobre Caim e Abel. Em uma breve retrospectiva, nós vimos que Deus criou todas as coisas, e a sua criação tem um propósito de adorar e glorificar esse Deus. Deus também fez o homem à sua imagem e semelhança, e estabeleceu uma aliança para o abençoar e também dar um propósito para a sua vida. No vídeo anterior, nós vimos que Adão e Eva desobedeceram à ordem divina e, com isso, veio o pecado ao mundo, trazendo assim consequências negativas para a aliança que Deus estabeleceu com o ser humano. E após o pecado, a aliança continuou, mas com várias dificuldades, e ela só poderia ser restabelecida através de um sangue inocente. E neste ponto, nós vemos a face misericordiosa de Deus, na qual Ele mesmo providencia o sangue inocente para nos regenerar de nossos pecados. E após esse período em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles continuaram sua vida, e assim também tiveram vários filhos. Caim e Abel foram os dois primeiros filhos, e assim, através da vida deles, nós temos muito que aprender sobre a adoração ao nosso Deus. A Bíblia não só nos ensina através dos exemplos positivos, mas também através dos exemplos negativos. Quando Adão e Eva pecaram, de certa forma, eles o fizeram porque foram enganados pela serpente. Mas com Caim foi diferente. Ele se afastou de Deus de uma forma consciente, provando dessa forma em que ele estava na descendência da serpente. Vamos ver o que a palavra de Deus ensina a respeito desses dois irmãos. Em Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que é que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo, sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje, tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da sua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Atendendo a um chamado íntimo do coração, Caim e Abel resolveram trazer ofertas a Deus. E é muito provável que eles aprenderam isso de seus pais, mas a forma correta de se fazer era prescrito por Deus. E até aqui ambos estavam certos.
O ser humano não consegue completar a sua existência apenas cuidando dos aspectos sociais e culturais, ou seja, cuidando da sua família e do seu trabalho. O ser humano também precisa cuidar do seu aspecto espiritual, que é adorar a Deus. E o culto é esta resposta do nosso anseio. E quando o ser humano recusa prestar culto a Deus, de certa forma, ele está recusando uma parte íntima de si mesmo. Mas o problema não está somente em não cultuar a Deus, mas também de fazê-la da forma errada. E no começo da passagem que nós lemos, em Gênesis capítulo 4, versos de 3 a 5, muitos se perguntam o motivo por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Afinal de contas, Caim separou o melhor de sua terra para oferecer ao Senhor. E isso nos faz identificar dois problemas: o método e a intenção. Faltaram várias coisas na oferta de Caim. Ele não demonstrou a Deus respeito, submissão e fé. E o grande problema de Caim foi que ele quis agradar a Deus da sua própria maneira. Ele pensava que Deus deveria aceitar da forma que ele era. E no vídeo anterior, quando nós vimos sobre a queda, quando Adão e Eva tentaram fazer roupas para si mesmos, Deus mostra que o ser humano não conseguiria mais agradar a Deus segundo seus próprios esforços, e sim, Ele mesmo nos mostraria a maneira correta de adorarmos, fazendo assim novas vestes para Adão e Eva e uma nova maneira do ser humano agradar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Mas o texto diz que Deus se agradou de Abel, e esta razão se dá porque Abel manteve o padrão na qual ele havia ensinado anteriormente. E Abel não queria oferecer obras a Deus, mas ele levou um animal para ser sacrificado, pois sabia que era a única forma de Deus aceitá-lo. E por isso o seu método e a sua atitude foram agradáveis ao Senhor. Caim foi o primeiro homem religioso da face da terra. Ele usou o esforço humano para tentar se chegar a Deus, e dessa forma ele recusou o padrão que Deus havia ensinado aos seus pais depois da queda. É importante destacar que ao longo da Bíblia nós vemos várias pessoas ofertando outras coisas para Deus, mas não podemos esquecer que nenhum deles redime os nossos pecados. No Antigo Testamento, essa remissão só era possível através da morte de um inocente, mas agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou na cruz, é somente através dele que nós temos a remissão dos nossos pecados. E isso tudo nos mostra que ninguém pode ser aceito por Deus fora de Cristo Jesus. Caim provou que ele não estava adorando a Deus, mas sim a si mesmo. Caim chegou-se a Deus e ofereceu de uma forma orgulhosa tudo aquilo que ele tinha produzido. E dessa forma, ele provou que ele não queria adorar a Deus, e sim a si mesmo e os seus próprios esforços. E quando Deus não aceitou essa oferta, ele mostrou ressentimento com Deus e com seu irmão. Caim ficou então com o semblante caído, carrancudo e com muita raiva, mostrando que ele não tinha fé e também que não tinha nenhum domínio próprio. Quando ele chamou seu irmão para caminhar no campo, ele já estava pensando uma maneira de descontar toda a sua raiva em seu irmão, a ponto de matá-lo. E após o assassinato, Deus foi prestar contas com ele, pois ele era o primogênito e tinha o dever de cuidar de seu irmão mais novo. E quando Deus o amaldiçoou de uma forma justa, como consequência do seu pecado, ele só demonstrou sentimentos de autopiedade. Ele não confessou sua culpa e de maneira alguma ele confessou o seu pecado, e manteve o seu mesmo semblante e achando que ele estava recebendo injustamente a punição de Deus. E a autopiedade nada mais é do que adorar a si mesmo. Mas Deus se alegrou de Abel. E agradar a Deus é respeitar o modelo redentor, que é o sacrifício, que o próprio Deus nos deu, e crer no Deus que nos justifica. Deus se alegra dos pecadores que humildemente se refugiam em sua graça, e não daqueles que acham que têm algo para oferecer a Ele. O pastor John Piper diz que adoramos mais a Deus quanto mais nos alegramos nele. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Um forte abraço e até mais.